as atividades das páginas SFB Plus, tá? Essas atividades já foram passadas há uns dias atrás. A gente vai estar fazendo a correção e posteriormente vamos estar estudando outros conteúdos, certo? Hoje, conteúdos gramaticais. Então, crianças, nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade 3, cujo tema da unidade é Eu Busco Explicações. Então, vamos lá. Vamos para a correção das atividades. Então, como eu disse, vamos estar corrigindo essas atividades SFB Plus, ok? Então, na primeira questão, pediu para vocês fazerem a leitura desses fragmentos de texto do Mapinguari e Caipora. Então, vocês fizeram a leitura, logo depois pediu para vocês escolherem a alternativa correta sobre o que esses dois textos descrevem. Então, esses dois textos descrevem animais da floresta amazônica, povos que habitam a floresta, caçadores de animais ou lendas e mitos brasileiros. Certamente, vocês marcaram a alternativa D, lendas e mitos brasileiros. Então, na sequência temos a alternativa A. No trecho Desde os tempos mais remotos, o homem registra em palavras suas vivências. A palavra em destaque dá a ideia de que a palavra remotos, um fato da atualidade, um fato improvável, um fato antigo ou um fato futurístico. Então, aqui nós temos da ideia de um fato antigo. Pesquise no dicionário os significados correspondentes às palavras em destaque e transcreva-os. Nessa primeira frase, nós temos a palavra perpetuar destacada. Transmiti-los aos outros é perpetuar a permanência dele no tempo e no espaço. Perpetuar significa o quê? Tornar perpétuo ou perdurável, dar ou obter fama duradoura, também pode ser empregado nesse sentido. Como sinônimos, nesse caso, nós teremos eternizar e imortalizar. É lógico que, dependendo do dicionário, vocês podem ter encontrado algo um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, tá? Na segunda frase, temos os contos propagaram doutrinas religiosas. E os significados de propagar? Transmitir, difundir, tornar conhecido, são alguns significados da palavra propagar, ok? Então, vamos continuar. Na terceira questão, um trecho da lenda do João de Barro. Nós temos aí João de Barro no folclore brasileiro. Você fez a leitura, né? E na letra A lhe pergunta: qual afirmativa no primeiro parágrafo da história comprova que os fatos narrados não são reais? Então, no primeiro parágrafo, nós temos: conta a lenda que em uma tribo do sul do Brasil. Então, esse trecho do primeiro parágrafo nos comprova que esses fatos não são reais. Eles são fatos contados por meio de uma lenda. Então, na sequência, temos letra B. Transcreva para o quadro as palavras destacadas nesse texto. Em seguida, separe-as em sílabas e indique a sílaba tônica. Então, você viu a palavra lenda destacada, separou em sílabas, lenda, 2 sílabas, e a sílaba tônica é lem. Nesta outra temos a palavra Brasil. Brasil também é uma palavra com 2 sílabas. A
sílaba tônica é sil. No texto também temos destacado a palavra rapidamente. Rapidamente é uma palavra de 5 sílabas, cuja sílaba tônica é men. Também encontramos destacada no texto a palavra prometeu. É uma palavra de 3 sílabas, cuja sílaba tônica é teu. E temos a palavra último, uma palavra de 3 sílabas, cuja sílaba tônica é u. Então, vamos lá. Continuando, temos aí a 4ª questão, uma tirinha do personagem Papa Capim, né? Os índios valorizam a terra e muitas de suas lendas estão diretamente relacionadas a elementos da natureza. Então, aí nessa tirinha que você leu, essa tirinha tem a finalidade de quê? Com certeza você analisou as alternativas e concluiu que essa tirinha tem a finalidade de alertar sobre o desmatamento das florestas em decorrência das construções. Ok, crianças? Continuando, temos a 5ª questão, que pede para você circular as alternativas corretas sobre a palavra progresso. Essa palavra progresso, ela possui um dígrafo, que é o dígrafo SS, é uma palavra que possui 9 letras e essa palavra é classificada quanto à sílaba tônica como paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, gres. Ok? Continuando, temos a 6ª questão, que pede para transcrever da tirinha um vocativo. Eu ainda vou estar explicando sobre vocativo, mas eu vou logo adiantar que o vocativo é um termo, ou seja, uma palavra ou expressão que é usada para se dirigir ao interlocutor, que é aquele com quem se conversa. Então, nessa tirinha do Papa Capim, nós podemos identificar 2 vocativos. No primeiro quadrinho, nós temos cava, que é vocativo. E no segundo quadrinho, nós temos Papa Capim, vocativo também. Seguindo, temos a 7ª questão. Justifique a acentuação gráfica da palavra você no primeiro quadrinho. Por que a palavra você é acentuada graficamente? A palavra você, uma palavra de sílaba, tem como sílaba tônica a última C. Então, é uma palavra oxítona. E é uma oxítona terminada em E. Por isso, ela é acentuada graficamente. Na sequência, temos a 8ª questão, que pede aí para ler o cartaz e responder aos itens. Esse cartaz, você percebeu aí que aparece sarau de poesia. Toda criança é um poema. Mas, antes de analisarmos essas 2 alternativas A e B, vamos logo entender o que é sarau. Sarau é o encontro de pessoas para a realização de atividades lúdicas e ou atividades literárias, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros e outras atividades culturais. Isso é um sarau, certo? Qual o objetivo desse cartaz? É fazer uma homenagem? É divulgar um evento? É registrar um momento? Ou apresentar personagens? O objetivo desse cartaz é divulgar um evento, é divulgar o sarau de poesia. E em que local se realizará o sarau? Basta nós observarmos direitinho aí o cartaz. Ele nos mostra aí, olha, que é na Praça das Artes. Esse é o local onde se realizará o sarau. Aqui nós concluímos a nossa, as atividades, no caso só até a 8ª questão, foi só até aí que a tia passou.
E nós vamos passar agora ao estudo desse termo, que é o vocativo, ok? Então, eu peço assim que vocês que estão aí com o material, vocês vão estar abrindo aí o livro de vocês na página 15. Esse conteúdo começa com uma tirinha aí de uma personagem que é a Suriá, é uma garota que trabalha no circo, né? Ela está aí, olha, num diálogo com o Leite, né? E ela diz para o Leite: muito bem, seu Leite espertinho, dessa vez eu quero ver você ferver e transbordar. Nada vai me fazer tirar o olho de você. O Leite diz: nem aquele pinguim de bermuda ali na porta? A Suriá, curiosa, se virou para ver esse pinguim de bermuda. E aí o Leite aproveitou para ferver e transbordar e depois ficou rindo da cara de Suriá. É isso? Então, vamos analisar essa tirinha. Nós vimos aí que a Suriá está conversando com alguém, né? Por isso a letra A te pergunta: com quem Suriá conversa no primeiro quadrinho? É lógico que você disse aí, você respondeu que ela conversa com o Leite. Na letra B, que expressão ela usa para chamar o seu interlocutor? Atente bem, olha, aí no material de vocês diz que interlocutor é aquele com quem se conversa. Aquele com quem se conversa é chamado de interlocutor. Então, a Suriá conversa com o Leite. Que expressão que ela usa para chamar seu interlocutor? Seu Leite espertinho. É essa expressão que ela usa para se dirigir ao Leite. Por que a garota ficou brava no último quadrinho? Porque ela foi enganada pelo Leite e ele transbordou. Então, continuando, aí nessa tirinha, você viu, você respondeu aí na letra B, que expressão ela usa para chamar seu interlocutor? Para chamar, para se dirigir ao interlocutor. Seu Leite espertinho. Essa expressão, seu Leite espertinho, usada pela Suriá, é um vocativo, certo? Então, na frase, esse termo, que pode ser constituído só por uma palavra, mas também pode ser uma expressão, no caso aí a Suriá usou uma expressão, seu Leite espertinho, é usado quando um termo, uma palavra ou expressão usado para se dirigir ao interlocutor como um chamamento é chamado de vocativo. Então, o vocativo, ele pode aparecer no começo, no meio ou no fim da frase. E ele vem sempre separado dos outros termos, geralmente por vírgula. Observe, aqui nessa primeira frase do exemplo, nós temos o vocativo iniciando a frase. Lina, você sabia que Jurutaí é uma ave? Lina é o vocativo. Observe que após o vocativo tem uma vírgula. No segundo exemplo, a mesma frase foi escrita de forma diferente. O vocativo não inicia a frase, mas ele foi colocado no meio da frase. Você sabia, Lina, que Jurutaí é uma ave? Então, Lina, que é o vocativo, está no meio. Você observa que nesse caso tem uma vírgula antes e uma vírgula após. No terceiro exemplo, você sabia que Jurutaí é uma ave, Lina? O vocativo Lina está lá no final. Então, antes do vocativo foi colocado uma vírgula. Por que na escrita se usa esta vírgula? Ou as vírgulas, no caso do vocativo, ficar no meio? Porque na fala, quando se usa esse termo para chamar o interlocutor, quando se usa vocativo, geralmente se dá uma pausa. Observe que a leitura é: Lina, você sabia que Jurutaí é uma ave? Você sabia, Lina, que Jurutaí é uma ave? Você sabia que Jurutaí é uma ave, Lina?
Observe a pausa na leitura. Voltando à tirinha da Suriá, vamos ler lá a fala da Suriá. Muito bem, seu leite espertinho. Dessa vez eu quero ver você ferver e transbordar. Então, perceberam a pausa? As pausas, nesse caso, na fala de Suriá, foram representadas na escrita por vírgula. Você observa que tem vírgula antes aí, olha, antes e após. Por quê? Para isolar este vocativo. Por quê? Porque na fala existe uma pausa quando se faz uso desse termo. Ok? Então, aqui eu convido vocês, assim, eu sei que vocês já devem estar lendo, se é que alguém, eu acho que já tem até aqueles que já concluíram a leitura do Paradidático Pequeno Príncipe. E aqui a tia colocou alguns exemplos do emprego de vocativo em trechos do livro Pequeno Príncipe, tá? Vamos observar. Ah, Pequeno Príncipe, assim eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da tua triste vidinha. Pequeno Príncipe foi o termo usado aí para se dirigir ao interlocutor. Então, Pequeno Príncipe é o vocativo. Vamos observar outro exemplo. Majestade, sobre quem reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Então, majestade foi o termo usado para se dirigir ao rei, para chamar o rei. Então, majestade é o vocativo. Observe que aí não foi colocado a vírgula, mas foram colocadas reticências também para indicar esta pausa na fala. Outro exemplo. Minha amiga raposa me disse: meu caro, não se trata mais da raposa. Meu caro, você vê que é o termo que foi usado para se dirigir ao interlocutor. Então, neste caso, nós temos aí também o vocativo. E ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Meu caro, meu querido amigo, são termos usados para se dirigir ao interlocutor. São vocativos. Então, a tia não está dizendo que só tem esses vocativos na história do Pequeno Príncipe, mas a tia localizou estes 4 e trouxe aí para vocês. Vocês podem estar fazendo esse exercício também, quando estiver lendo qualquer outro texto, se identificar um vocativo, passar o marcador, escrever lá vocativo, para você ficar lembrando, tá? Do que é vocativo e não esquecer, tá bom? Então, nós vamos agora para o nosso conteúdo ortográfico sobre aí a acentuação. Olha, para se falar de acentuação, nós temos que falar também de sílaba tônica. E eu sei que vocês já sabem que toda palavra de 2 sílabas ou mais tem uma sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Toda palavra com 2 sílabas ou mais tem uma sílaba tônica, ok? Essa sílaba tônica, ela pode ocupar 3 posições numa palavra, certo? Ela pode ser a última sílaba da palavra. No caso, quando a sílaba tônica é a última, a palavra é chamada de oxítona. Por exemplo, futebol, a sílaba tônica é bol. Estudar, a sílaba tônica é dar. Então, estas palavras são oxítonas, porque a sílaba tônica é a última. Mas a sílaba tônica de uma palavra também pode ser a penúltima.
Neste caso, a palavra é chamada de paroxítona, como a palavra torcida. Torcida, a sílaba tônica é si, a penúltima. Estudante, a sílaba tônica é dan. Então, essas palavras são paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. Mas as palavras também podem ser chamadas de proparoxítonas. E aí é quando a sílaba tônica ocupa a antepenúltima sílaba, certo? Observe a palavra técnico. Técnico, a sílaba tônica é tec. Médico, a sílaba tônica é me. Lâmpada, a sílaba tônica é lã. Então, nestas palavras, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, essas palavras são proparoxítonas, ok? Então, aqui a tia colocou uma observação importante sobre as palavras oxítonas, porque existem palavras oxítonas que são acentuadas graficamente, que tem um acento gráfico na última sílaba, o acento agudo ou o acento circunflexo. Agora, quando que se acentuam as palavras oxítonas? Então, aqui nós temos um resumo dessa regra. Acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em a, ou as, e, ou es, o, ou os, em, ou então ens. Todas as palavras oxítonas com essas terminações, elas são acentuadas graficamente. Observe, vatapá, guaraná, sofás, são aí oxítonas terminadas em a, terminada em as. Pajé, vocês, café, são palavras oxítonas terminadas em e ou es. Giló, vovô, vovó, paletó, são palavras oxítonas terminadas em o. Se disséssemos vovô, vovós, paletós, oxítonas terminadas em os. Também, vintém, contém, são palavras oxítonas terminadas em. Parabéns, vinténs, contens, são palavras oxítonas terminadas em ens. Então, quando a palavra é oxítona, a sílaba tônica é a última, e ela tem uma dessas terminações, ela é acentuada graficamente, tá? Aí basta observar a pronúncia. Se o som for aberto, é um acento agudo. Se o som for fechado, é um acento circunflexo, certo? E aqui temos também a acentuação das proparoxítonas. As palavras proparoxítonas recebem acento agudo ou circunflexo, certo? Todos os vocábulos proparoxítonos. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda palavra proparoxítona é acentuada graficamente na antepenúltima sílaba. Certo, crianças? Aqui temos alguns exemplos. Matemática, lâmpada, próximo, pêssego. Todas essas palavras têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Elas são proparoxítonas e são acentuadas graficamente, ok? Quanto à acentuação das paroxítonas, como são mais observações que nós temos que considerar, nós vamos estar estudando em um outro momento, certo, meus amores? Então, nós vamos ficando por aqui, até breve, até a nossa próxima aula, mas não esqueça, faça as atividades. Que atividades são essas? Atividades sobre vocativo, nas páginas 15 e 16, atividades sobre acentuação, páginas 17 a 19, e atividades também na gramática, páginas 54 e 55, 68 a 71. Tchau e beijos da tia Gorete. Até breve.